João 3. Em verdade, eu te digo, Jesus está falando. Em verdade, eu te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Você não vai ver o espiritual. Existe um lugar, existe uma outra dimensão, existe um outro plano, uma outra realidade, que é a espiritual. Existe coisa que a gente não está vendo. Existe um reino que a gente não está vendo, que é o reino de Deus. Em Lucas, no capítulo 17, Jesus fala que aquele que crê já faz parte desse reino. Não é que o reino de Deus vai ser quando eu morrer. Aí eu vou morrer, aí eu vou ver o reino de Deus. Não, velho. Você vai ver o reino de Deus a partir do momento que você crê, porque você vai fazer parte dele por fé. Isso é um mistério. A fé, ela contradiz tudo o que a realidade fala. Porque a fé não se explica com material. A fé não se explica com equações. Deus não é explicável. Deus não é algo entendível. Deus não é algo visível. Deus é espírito. João 4:24 fala que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Ninguém vai conseguir matematicamente explicar Deus. Ninguém vai conseguir geograficamente encontrar onde Deus está, porque Ele não está nesse plano terrestre. Deus é espírito. Você nunca vai ver Deus, velho. Se você quiser provas, você nunca vai encontrar. Se você falar assim, Jesus, ou você aparece ou eu não vou crer, Ele nunca vai aparecer. Porque o princípio da fé, de Hebreus capítulo 11, é crer no invisível. Se Jesus aparece, não tem mais fé. Está entendendo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Maravilha. Então com fé eu agrado a Deus. Agrado. Mas se a minha fé for baseada em coisas visíveis, logo ela não é fé. Fé é um dom de Deus. Fé é uma certeza. Fé é você deitar e dormir, você sabe que tem alguém que te cuida. Como que você sabe? Eu não faço a menor ideia de como eu sei. Por que você acorda feliz sabendo que tem alguém que te cuida? Eu não faço a menor ideia de como é que eu sei. Se os caras perguntam assim para mim, Dani, você tem certeza que você vai para o céu? Eu falei, eu tenho mais certeza que eu vou para o céu do que eu estou vendo vocês aqui. Eu tenho mais certeza que Jesus é uma realidade do que eu sou uma realidade. Eu tenho muito mais certeza da palavra de Jesus do que 1 mais 1 é 2. E se você pegar a fé, Efésios 2:8, ela é um dom de Deus. Não existe faculdade para ter fé. Eu vou fazer forcinha para ter fé, Gabi. Eu começo a fazer forcinha. Você no máximo solta um pum, mas você não vai ter fé. Não existe fé por academia. Vou fazer 3 semanas de exercício para ter fé. Não funciona, porque fé é um dom de Deus. Ou Deus te dá, ou você não tem. Eu estou falando isso, eu quero ler para vocês, não precisa abrir. 1 Coríntios 2, no verso 11, fala assim, ó. Assim, ninguém sabe as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Mas nós, coisa linda, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito que vem de Deus. E assim podemos conhecer o que nos é dado, gratuitamente por Deus. Ele não está entendendo nada. Queridão, se você não tiver uma experiência com Deus, você não vai entender o que eu estou falando. Se você não nascer de novo, você não vai entender as promessas que Deus tem com você. Se você não nascer de novo, você não vai ter esperança de nada. Qual é a tua esperança de vida? O homem, ele está baseado em cima de nenhuma certeza sobre a vida dele. Até quando você dura? Você sabe até quando você dura? Quem sabe até quando dura? Eu não faço a menor ideia até quando eu vou. Eu posso morrer hoje, eu posso bater o carro, eu posso ser assaltado e levar um tiro na testa. Eu posso, você pode. Qual é a certeza que você tem amanhã? Qual é a certeza que você tem semana que vem? Você não tem essa certeza. Agora, o Espírito Santo, quando está em você, te dá a certeza de vida eterna. E isso não tem preço, velho. Eu posso chegar e falar assim, isso é demais, cara. Eu gosto mais desse exemplo. Diz que o imperador Nero, né, ele estava matando cristãos, um dos senadores dele se converteu. Não gosto dessa palavra. Um dos senadores dele foi convertido pelo Espírito Santo. E o senador dele chegou para ele e falando de Jesus, ele falou assim, eu vou te matar. Ele falou assim, você não pode matar o que já morreu. Já morri com Cristo na cruz, eu vivo eternamente. Ele falou assim, então eu vou destruir tudo que você tem. Ele falou assim, todos os meus tesouros são celestiais, você não chega lá. Ele falou assim, então eu vou te mandar no fundo do calabouço para ninguém mexer com você.
para você ficar sozinho. Ele falou assim: onde eu vou, Jesus está comigo, o Espírito Santo não me larga. Essas certezas, aos olhos do mundo, é loucura. Aos olhos do mundo, eles olham para mim e falam: você é um lunático, você é um esquizofrênico, você é um problemático, você é gordo. Fala um monte de coisa. Cara, ele deve falar para você assim: ó, você só crê em Jesus porque você é fraco você, como é que ele fala? É uma fuga para a sua fraqueza. Ah, você só crê em Jesus porque foi desde pequeno que você foi ensinado. Filho, deixa eu falar, não existe crente, filho de crente. Ou você nasce de novo ou não adianta. Chega Jesus no dia do arrebatamento: meu pai era pastor, grande porcaria, você creu? Não, então vai para o inferno, está condenado, está ferrado. Fui na igreja 35 anos da minha vida, nasceu de novo? Não, está condenado. Fui traficante, desgraçado, assassino, adulto, bandido, tudo, fui tudo. Mas eu aceitei Jesus 5 minutos antes de morrer. Foi verdadeiro, foi um arrependimento sincero, nasceu de novo, nasci, está salvo. Essa é a loucura espiritual que não se explica. Ah, Dani, isso não é justo. Mas quem disse que a sua justiça é que interessa? Deus é o juiz. Amém. Se dane a sua justiça, importa a dele, que é justo. Aí eu não acho justo, ok, então cria o mundo, seja Deus, e aí você decide o que é justo. Safado. Ora, o homem natural, 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, pois lhe parecem loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas se entendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual entende tudo, e ninguém o entende. Isso é demais, cara. Eu chego na fábrica e eu estou dando risada, cara. Dando risada. Cara, eu coloco um louvor igual esse do consagração. Esse louvor é demais, velho. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. Isso é verdade todo dia. Todo dia eu acordo e falo. Lamentações 3 fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por causa disso a gente não é consumido. Então eu não me vejo em outra saída a não ser entregar minha vida todo dia para Ele. Todo dia eu acordo: Senhor Jesus, hoje o meu dia é teu. Aí no outro dia eu acordo: Jesus, hoje o meu dia é teu de novo. Senhor Jesus, ó, você não esquecer, meu dia é teu mais uma vez. No dia, Senhor Jesus, daqui a pouco vai vir uma voz do Senhor: já sei. Quando Ele não falar, eu continuo falando. Todo dia, eu quero viver as coisas espirituais. Aí, a vantagem de ser um cara espiritual é que você não é abalado pelas coisas carnais. Perdeu o emprego? Dane-se, Deus está no controle. Não aconteceu o que eu queria? Dane-se, Deus está no controle. Ah, mas está tudo ruim. Dane-se, está ruim nos seus olhos, mas aos olhos de Deus está no controle. Ao que é espiritual, isso só serve para o espiritual, isso não serve para a gente carnal. Estou falando para quem nasceu de novo. Para quem não nasceu de novo, você está refém dos seus próprios esforços. Você está refém de você tem que estudar sozinho, você tem que trabalhar sozinho, você tem que correr atrás. Você e você. Mas o que é espiritual e possui o Espírito Santo, você tem uma ajuda. E é a ajuda. Aí você chega lá para trabalhar, feliz, dando risada, cantando, e a turma fala assim: meu Deus, esse menino é louco. E eu falo: realmente eu sou louco, porque eu não sou daqui. Eu não faço parte desse mundo, eu não sou limitado no caixão, eu não vou terminar no caixão. Eu vou terminar na glória. Amém. Cara, isso é muito top, velho. Ah, o que você quer da vida? Eu quero ter muito dinheiro, muitas mulheres, fazer muito sexo, beber muito, ir pra balada, ser um camarote da Brahma. Uhul! Aí tem um infarto e termina comido por verme. Então, aí eu peguei algumas coisas que você não pode esquecer sobre o seu amigo que não crê. Vou falar um pouquinho dele agora. Primeiro, Efésios 6,12 fala assim: as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais. O seu amigo que não crê, ele não é seu inimigo. Aquele ateu que discute com você na internet, ele não é seu inimigo. Aquele cara é um cara que igual você era antes de crer. Ele está cego. Não é culpa dele, ele está cego. É o pecado nojento, essa doença desgraçada que te faz ser mentiroso e adúltero e tudo de ruim aí. 2 Coríntios 4, olha que legal. Se o Evangelho é a boa nova de salvação. Se o Evangelho ainda está encoberto, ela está encoberta para os que se perdem. Esses que se perdem, o Deus desse presente século, que é o diabo, Deus com D minúsculo, tá? Pelo amor de Deus. O Deus desse mundo agora cegou o entendimento deles e não lhes resplandece a luz do Evangelho de Cristo. Esse cara que você está querendo falar de Jesus, ele não é seu inimigo, ele é um cego, tenha misericórdia dele. Não briga, não é para ter briga. Está entendendo, Júlio? Como é que você trata aquele cara? Por exemplo, você coloca uma frase, né? Quantas vezes, cara, eu fico com raiva. Esses dias eu estava falando daquele livro besta dos 50 tons de cinza, livro tonto lá, cara, e comecei a falar. Aí um rapaz escreveu assim: fanatismo religioso, fazendo eu rir desde sempre. Aí eu respondi para ele:
ignorância no pecado, me fazendo chorar desde sempre. Aí ele começou a conversar comigo e tal, só que eu fui grosso, cara, porque ele foi mesmo, falou assim, você é um estúpido, eu falei, você é uma mula, aí, enfim, ridículo. Por que foi ridículo? Porque assim, ele não é meu inimigo, tá entendendo? Ele é um cara tão cego quanto eu era, ele necessita da graça de Deus tanto quanto eu necessito. Se tirar Jesus de mim, eu fico até pior que ele, tá entendendo? Eu tenho que tratar esse cara com muito amor e paciência. Se ele não crê, Júlio, agora que entra o legal, se ele não vier a crer, a culpa não é sua, viu, Douglas? Aquele seu amigo lá que você pregou, se ele não crê, a culpa não é sua, porque a palavra de Deus, quem fala não é nem você. Mateus 10 fala que se você abrir a boca, é o Espírito que fala. Se ele não crê, é problema dele. Isso não é falta de amor, viu, Júlio? Sabe por quê? Porque Jesus fala em Marcos 2 que os que são sadios não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Se você chega para o cara e fala de Deus e ele não quer, cara, não é culpa sua se você não atingir a pessoa, porque ela que tem que ter fé, ela que tem que aceitar. Se você que não nasceu de novo e você não está entendendo o que eu estou falando, eu não posso fazer nada para você, a não ser orar. Quem tem que tomar uma atitude é você. Se você crê no que eu estou falando, é você aí que tem, ou então você que está assistindo o vídeo aí, se você está entendendo o que eu estou falando, você fecha o olho e fala assim, Senhor Jesus, eu quero entender, tem que ser verdade isso que esse trouxa está falando aí, isso precisa ser uma verdade na minha vida, eu quero sentir isso também, eu quero entender isso também, eu quero viver isso também, eu quero ter essa paz, essa alegria aí. Cara, eu tenho tanta certeza hoje de Jesus, tanta certeza, que se alguém por algum motivo chegasse e provasse para mim que a Bíblia inteira é mentira, não me dá nada minha fé, não me dá absolutamente nada, porque eu já vi o invisível. Eu já participei, eu sei o que é orar e Deus falar no seu ouvido, você chorar e você não saber o que você está chorando, só que daí você tem certeza do que é para fazer, ninguém te falou, e eu sei o que é. Jesus fala isso em João 3, sobre o nascido do Espírito, ele é como o vento. Eu sei o que é eu estar na rua e Deus fala assim, fala com esse cara, tem um cara ali, eu vou lá e falo com o cara, o guincheiro estragou o carro, eu falei, mano, é para eu pregar para o guincheiro. E foi pegar o guincheiro. Como é que você sabe? Sorte na cadeia. Isso é tudo providência divina para quem anda espiritualmente. Outra coisa, até que ponto eu insisto com um cara ateu? Ou até que ponto que eu insisto com um cara incrédulo? Cara, você insiste até o ponto de virar zombaria. Você não tem que ficar fazendo papel de trouxa, você não tem que ficar sendo bobo. Aí o cara começa a zoar. Se houver interesse, insista, Júlio. Se houver interesse, você insiste no cara. Mas começou a virar palhaçada, eu falei, irmãozão, então vamos fazer o seguinte: o dia que você precisar, eis daqui, velho. E tchau. Sabe qual é a palavra que Jesus dá para os que não querem crer? Está na Apocalipse 22:11. Ele fala assim: quem é injusto, quem é sujo, que continue fazendo injustiça, faz sujeira. Mas quem é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, suje-se bastante. Mas o que é santo, santifique-se mais. Por quê? Queridão, não existe no céu entrar com morno. Não existe quem entra com metade da vida entregue para Jesus. Ou você vive para Jesus, ou você está fora. Então, se você está morno, se você está fora, a palavra de Deus para você é o seguinte: meu, vai lá e zoa muito. Cara, você não, Dani, eu não quero crer, velho. Então, trai sua mulher mesmo, rouba mesmo, faz tudo que você quiser de errado. Você não tem Deus para responder. Você não crê que você vai responder para Ele? Você não quer crer? Não, então zoa muito, porque depois você morrer, acabou. João capítulo 3. Deus, olha isso. Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus, presta atenção, Deus, Ele mandou o seu Filho não para que o Filho viesse condenar o mundo. Jesus não veio condenar o mundo, mas Ele veio para salvar o mundo. Quem crê em Jesus não vai ser condenado, mas quem não crê em Jesus já está condenado, porque não creu no Filho de Deus. E a condenação é essa: a luz veio e os homens preferiram as trevas, porque as suas obras eram más. Cara, sabe o que é demais? Eu quero falar para você o seguinte: não se estressa com o seu amigo ateu. Deus é culpado da maldade do mundo.
Não, você que é culpado da sua maldade, mas eu não vejo ninguém falando das coisas boas do mundo, né? Ninguém fala. Em vez de culpar Deus pelas maldades, agradece a Deus pelo que tem de bom. Agradece a Deus pela Coca-Cola. Você vai brincar. Não é dar uns osteoporose, diabetes. Mas dá uma alegria. Outra coisa que eu quero falar para vocês, não esqueçam. Deixem sempre a porteira aberta. Porteira aberta, sou mula agora? Não, filho. Porteira aberta, assim, se você brigar com seu amigo, se você for grosso com ele, se você falar assim, então vai pro inferno, desgraçado, e morra na sua incredulidade, você perdeu o cara, nunca mais ele vai te procurar. E ó, deixa eu falar pra você, eu já tive amigos que creram, eu preguei no primeiro dia, o cara bateu no terceiro. Já teve gente assim. Eu já teve amigo que eu preguei, ele foi crer e batizar 5 anos depois. E eu tenho um amigo que eu estou pregando faz 15 anos, e eu tenho esperança desse cara. O tempo não é teu, o tempo é de Deus. Você não pode deixar de pregar. E você não pode ser abalado pelas que as coisas falam. Sabe por quê? Se chegarem e falar para você, Jesus é isso, isso, aquilo, então a sua segurança não está nas palavras, a sua segurança está na tua fé, a tua fé ninguém pode mexer. Esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, quando você está ali dentro, eu quero ver quem que vai mexer com você ali dentro. Fé. Essa frase é bonita, se você quiser pôr, tem que pôr meu nome lá. Fé é acessar o que é invisível. É ter certeza do que é inexplicável. É ter esperança em promessas feitas e ter saudade de um lugar que você nunca foi. Eu morro de saudade do céu, cara. E eu nunca fui lá. Mas eu sei que quando eu fecho o olho no momento de louvor, eu tenho uma paz tão grande que eu falo, meu Deus, isso não é desse mundo. Eu não sou desse mundo. Eu lembro de uma história que contaram uma vez para mim, de um cara que pegou um pato e ele colocou o patinho dentro de uma gaiola. Só que ele deu para o pato comida, ele deu para o patinho aguinha para ele beber, ele deu para o pato outros patinhos para ele brincar, ele colocou tudo lá para o patinho, caminha, fofo, né? Travesseiro de pato, não sei como é que é, travesseiro com pelo de ganso, né? Meio canibal o negócio, travesseiro com pele de humano, pato. E colocou lá para o patinho, e o pato era estressado, de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro. Mas ele tinha tudo, ele tinha comidinha, ele tinha aguinha para beber, ele tinha os amiguinhos para brincar, ele tinha a casinha dele, o patinho correndo lá do outro desesperado. Quando ele colocou uma bacia, o patinho voou para a bacia, para nadar, ficar nadando. Quando você é criado para alguma coisa, você pode ter tudo, mas se você não tem aquilo para aquilo que você foi criado, vai te faltar algo. E você foi criado para resplandecer a glória de Jesus. Se a glória de Jesus não está em você, você vai ser sempre um incompleto, por mais que você esteja cheio de tudo. Vai sempre estar, eu não sou daqui, está faltando alguma coisa na minha vida, eu estou precisando de alguma coisa a mais. E aí chega Jesus com aquela palavra doce dele, eu te amo, eu te aceito, eu te perdoo, vamos junto. Aí você, por fé, é preenchido, e por fé você vai começar a entender o que eu estou falando. E aí não mais porque eu falei, mas porque você viu que Jesus é uma realidade. E se te perseguem, agora para terminar, essa palavra eu quero falar para vocês não esqueçam nunca, essa é a palavra para vocês não esquecerem hoje. Para você agora. Se o mundo vai começar a ficar feio para frente, a situação vai começar a apertar para o nosso lado, vai ter perseguição, o mundo é ateu, o mundo é gay, o mundo é corrupto, o mundo é dos espertos, mas o céu é dos salvos. Não esqueça dessa palavra, Mateus 5, a partir do verso 10 fala assim: bem-aventurados sois vós, felizes, muito felizes são vocês, quando vos perseguirem, quando vos injuriarem e quando mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus que está falando. Se alegrem, cantem louvores, alegrai-vos, exultai-vos, porque grande é a sua recompensa no céu, porque assim foram perseguidos todos os profetas antes de vós. Amém. Bateram em Moisés, bateram em Elias, bateram em Paulo, bateram em João, bateram em Mateus, bateram em Jesus, vão bater em mim, vão bater em você. Mas a nossa glória, rapaz, esse mundo, ninguém nesse mundo não tira. Em nome de Jesus, esteja todo mundo aqui de pé o dia que Jesus voltar. Amém. Em nome de Jesus, seja todo mundo vivendo por fé. Você não está entendendo nada, mas Jesus está no barco. Eu não sei para onde eu vou, não interessa. Se Jesus está junto, eu sei que o lugar é bom. Amém. Eu não sei o que vai acontecer, não interessa. Jesus está comigo, o fim é bom. Eu não sei o que fazer, não interessa. Se ora, Jesus vai te dar a direção. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Amém. Amém, velho? Amém de verdade? Amém.